Sejam muito bem-vindos ao primeiro webinário de DevX, Dev Experience. Nosso foco aqui será trazer para vocês uma visão de como fazer uma integração com a ClickSign do zero até o seu primeiro documento. Trazendo aqui um ponto importante, muitos já me conhecem, eu sou Túlio de Freitas, estou como Head de Professional Service aqui na ClickSign e espero que todos tenham uma boa jornada nessa transição de conhecimento para vocês. Trazendo aqui o primeiro ponto, eu vou apresentar para vocês a nossa documentação. Esse é um fator bem relevante, tá? Então aqui na transição, em developer.clicksign.com, vocês encontrarão toda a informação necessária para fazer uma jornada de desenvolvimento. Eu quero salientar que esse ambiente é um ambiente acessível, público, tá? Para todos vocês. Nós temos uma etapa inicial, que é na introdução da documentação, que ele apresenta aqui informações não só técnicas, mas também informações para áreas de negócio, para que possa apoiar a decisão de quais métodos de autenticações vocês devem utilizar naquela jornada e assim por diante, bem como informações cruciais, não só do processo de envio de um documento através do envelope para assinatura, mas também com aceite de WhatsApp via integração e os nossos processos via webhook. Partindo para a próxima etapa, eu convido vocês a entrarem no Começar Agora. Aqui em cima, vocês têm na barra de navegação as referências da API, tá? E aqui tem a orientação de como vocês criar uma conta de sandbox. Esta conta também de uso gratuito para todos vocês, tá? Para que vocês possam testar toda a jornada antes de ir para um ambiente de produção. Aqui neste ambiente, você contará também com todos os endpoints existentes para consumir a API da ClickSign, tanto criar envelope, listar os envelopes já existentes, trazer mais detalhes do envelope, do signatário, os requisitos de autenticações que vocês submeteram e as notificações, que é quando você de fato dispara para o signatário a informação que ele tem um documento para assinar. Um outro ponto que nós trazemos aqui e que vai ajudar muito toda essa sua jornada de desenvolvimento da sua solução junto com a ClickSign é a nossa base de ferramentas para testes. Então nós estamos disponibilizando tanto a coleção via Insomnia e também via Postman para que você possa acelerar ainda mais essa sua jornada de desenvolvimento. Eu vou tomar como base aqui na apresentação com vocês uma estrutura via Postman, via Insomnia, tá? Mas todo o recurso ele está disponível. Tenho aqui também o Postman estruturado para caso alguém tiver alguma dúvida de como fazer algum recurso, a gente pode trazer mais orientações para vocês, tá bom? Vamos lá? Aqui está, vou puxar aqui minha base do Insomnia, tá? Quais são os principais pontos, né? Aqui, quando você fizer baixar ali a nossa coleção, tá? E você importar no seu Insomnia ou no seu Postman, você verá algumas estruturas, tá? Como essa aqui que eu estou apresentando. Aqui, neste caso, eu vou apresentar todo o processo da API 3.0, aqui, me desculpe, mas aqui está errado, tá? Desde o criar um envelope, tá? Até a submissão e a gente assinar um envelope juntos. Dentro do processo, quando a gente olha lá na documentação, aqui eu tenho uma separação que me facilita enxergar onde eu estou, então qual é o host, né? Então aqui eu estou em um ambiente sandbox.clicksign.com e aqui em qual path, quer dizer, qual versão da minha API eu estou, tá? E aqui qual o método de fato que eu estou utilizando. Então aqui eu vou fazer um post de envelopes. A estrutura padrão, tá, de autenticação na API 3.0, ela é através do Authorization, passando um Access Token em que vocês vão poder
requisitar esse Axis Token através do seu ambiente de sandbox ou de produção. Nas configurações, você tem lá configurações de API, tá bom? Eu vou fazer o acesso aqui de um ambiente sandbox, tá? Aqui da QuickSign, que é uma das contas que eu estou utilizando aqui para teste, tá? Me falem quando vocês estiverem. Tá tudo certo? Maravilha. Então, eu estou me logando aqui, vou acessar uma das contas, tá? Vou acessar aqui uma conta da equipe de Professional Service. Então, aqui, quando eu chego nessa conta aqui, embaixo, eu tenho configurações e aqui eu tenho API, tá? Quando você entra aqui nas configurações de API, ele automaticamente vai abrir todos os recursos de API. Eu vou mudar aqui para esta conta aqui, só para que eu possa transacionar aqui tranquilamente com vocês. Então, o que define um recurso aqui de API? Eu preciso ter ao menos um usuário administrador e esse usuário administrador, ele ganhará o ser um usuário da API. Tá? Ele é o responsável pela API e aqui eu crio um novo Axis Token. Então, eu vier aqui, gerar Axis Token. Aqui eu defino o meu, para qual solução que eu vou colocar aqui, para teste. Tá? E aí, pronto, ele gerou aqui um novo Axis Token para teste. Tá? E é esse Axis Token que eu vou utilizar para inserir nas minhas ferramentas, no Postman, no Insomnia e assim por diante. Tá bom? Que eu vou. E aqui você também poderá já adicionar um webhook. O que são os webhooks? Os webhooks são recursos que a QuickSign provê para, assim que ocorrer algum evento dentro da jornada de assinatura, você seja notificado. E com isso, a gente evita aquela busca constante de meu documento está assinado, meu documento está assinado. Não. Quando o documento for assinado, nós temos um evento que é eu costumo dizer aqui que é o evento principal. É o mínimo viável para você seguir uma jornada, que é o Document Close. Quando você ativa esse evento, quando o documento, todos os signatários, todas as partes já assinaram o documento, você receberá este evento através do webhook da QuickSign que você configurou. Tá? E o que precisa para você configurar um webhook? Quando nós vamos adicionar um webhook, eu vou precisar de um HTTPS, um URL, onde vai receber, essa URL vai receber esse evento. Tá? E eu vou apresentar para vocês brevemente sobre isso também, através da utilização do N8N. Então vamos voltando aqui, no Insomnia, passamos já pela parte de criação do Axis Token. E, Túlio, o que nós temos aqui? Então, vou criar um envelope. Então, conforme eu tenho lá, vou passar na criação do envelope, no body, um JSON informando qual o nome que eu quero para este envelope, qual é a data limite para a assinatura desse envelope, tá? Se esse envelope será autofinalizado ou não, significa isso? Quando concluir todas as coletas de assinatura, olha, pode finalizar o envelope. Ou não, mesmo que conclua todas as assinaturas, eu quero fazer um encerramento manual ou fazer uma análise antes de finalizar. Tá? Por padrão, ele vai vir com autoclose true. E eu recomendo demais utilizar esse tipo de... As recomendações padrões da QuickSign são olhando para o melhor do seu negócio, para praticidade e agilidade da coleta das assinaturas. Então, submetendo aqui, eu vou ter a criação deste envelope e aqui ele vai já me trazer aqui no response todas as informações que eu fiz a inserção aqui dele na QuickSign. Depois de adicionar o envelope, eu vou adicionar um documento a este envelope. E nós temos dois processos que vocês podem fazer uso para adicionar um documento. Neste teste, eu vou fazer a adição de um documento utilizando um code base 64, tá? Mas vocês também podem ter, e cada vez mais os clientes têm utilizado, através do modelo. Qual a diferença? Através do base 64, você necessita já ter um documento pronto
para submeter para assinatura. Então ele já está formatado, já está com todos os dados ali. Quando nós falamos, você converte ele em base 64 e envia na criação para QuickSign. Quando nós falamos de modelo, você pode ter um docx aqui na plataforma da QuickSign, que ele vai tirar um código. E quando você vai criar este documento, você basta submeter um array de JSON. Então, por exemplo, vou trazer aqui, quando eu for fazer um documento via modelo, eu posso ter aqui um JSON. Então, quais são os dados que eu vou preencher deste modelo? São todos esses daqui, tá? Inclusive criando tabelas dinâmicas. Isso facilita demais, porque evita quebras de código, quebras de documentos e entre outros inúmeros problemas, até mesmo quando a gente precisa, de repente, formatar e adicionar uma nova informação ali no rodapé dos documentos, né, por solicitação do jurídico, ou, puxa, cara, esquecemos de deixar o ano como variável, e aí vai trocar o ano, putz, tem toda essa gestão, e isso, aqui na QuickSign, você pode fazer de forma muito prática, através da nossa estrutura aqui de modelos. Deixa eu minimizar este. Então aqui, da mesma forma, no ambiente, você tem aqui em automação, modelos, e aí na hora que você submete o modelo aqui, ele tem aqui uma chave e que você vai fazer uso dessa chave para fazer a criação deles, tá bom? Então, vamos lá, voltando para esta jornada via Insomnia. Está chegando aqui. Boa. Então, vamos lá. Vou criar o primeiro envelope, já criei, e eu vou adicionar um documento. Quando eu vou criar um documento, seja ele base 64 ou via modelo, o que eu preciso passar? Eu preciso passar aqui a chave do envelope. Então, eu vou adicionar um documento, então um post, adicionando um documento neste envelope. Então, aqui eu simplesmente coloquei como uma variável que ele está pegando aqui do criar envelope, que é do response, e eu estou passando aqui ele como variável para criar o documento, tá bom? Depois de documento criado, eu vou criar o signatário. Eu vou criar aqui um signatário da mesma forma que eu fiz lá na criação do documento. Eu vou criar um signatário dentro de um envelope. Então, eu continuo passando o envelope como parâmetro. E aqui nas informações, eu passo quais o nome, data de nascimento, se eu tiver. O que é o mínimo necessário para eu criar um documento, para eu criar um signatário? É a forma que eu vou me comunicar com ele, tá? Então, aqui, eu preciso minimamente passar o e-mail ou o telefone. E depois de criado o signatário, eu vou vincular como que esse signatário se comportará naquele documento. Então, aqui eu estou falando que o requerimento de assinatura, ele vai ser, aqui quando eu falo de role, eu estou falando, cara, ele vai ser como assinar. Ele pode ser como parte, como testemunha, como fiador. E aí nós temos dentro da nossa documentação toda essa lista das roles que você pode utilizar dentro do seu sistema para deixar mais fidedigno o tipo de utilização versus o papel daquele signatário naquele contrato que ele está assinando, tá bom? E aqui nós passamos a relação, este documento será assinado por este signatário, e aqui é somente uma variável, tá? Então eu estou indo buscar lá na criação do documento qual que é o ID daquele documento. E seguindo toda essa jornada, nós vamos chegar aqui, né, adicionar a autenticação, e aqui agora vem, como que eu vou validar que, de fato, aquele signatário é ele mesmo? E nós temos inúmeros métodos de autenticação. Então, dentro dos métodos de autenticações, você pode ter aqui, né, nos requisitos, quais são os métodos que eu quero que aquela pessoa valide. Então, eu tenho desde token por e-mail, token por WhatsApp, token por SMS, eu tenho liveness,
nós temos biometria facial com acerto, documentoscopia. Então, todos esses recursos estão disponíveis para vocês quando vocês fazem os métodos, adicionam os métodos de autenticação. E aqui, nessa documentação, ele mostra para todos nós, inclusive, um exemplo de como consumir esse método. E aqui do lado, quando você navega, Tulio, poxa, eu não estou com Node, com Ruby, com Python. Tá, qual que é a linguagem que você está utilizando? E aqui você vai conseguir ter, poxa, bacana, eu estou fazendo um projeto em Swift. Tá bom, tem aqui um exemplo para você fazer o consumo, tá? Por padrão, normalmente a gente exibe um cur como primeira forma, né? E quem está já mais habituado com os desenvolvimentos, né? E até o pessoal de infraestrutura amam quando vem um cur já prontinho, assim, bonitão, para fazer o uso e teste. E aí a gente não se limita dessa forma a qual a linguagem de programação que você irá utilizar. E aí, depois de feito a criação e o vínculo das autenticações, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar ativar o envelope. É como se nós estivéssemos fechando ele, né, e colocando um selinho. Poxa, agora eu vou enviar esse envelope para coletar as assinaturas. Bem dizer, é isso que nós estamos fazendo. Nós vamos lá e fazemos um path de atualização do envelope e trocando o status dele, que estava em draft, para running. Beleza? Envelope fechado, lacradinho, agora ele está aguardando ser submetido para os signatários para coletar as assinaturas. E como que eu posso fazer essa notificação para o signatário? Eu posso fazer um a um, por signatário, então eu passando aqui no evento a chave do envelope, o signer e qual é a chave daquele signatário, tá? Ou eu posso, se eu tiver múltiplos signatários, eu consigo fazer uma chamada única, notificando todos no envelope. Então isso acaba facilitando demais, né, e agilizando e minimizando o número de chamadas que você precisa fazer via API. Poxa, Túlio, mas eu tenho por envelope, por que eu tenho também o signatário individualizado? Porque imagina que vocês já estão lá numa jornada, tá, de assinatura e você não, ao ativar aqui, criar o envelope, você falou lá, olha, eu quero mandar lembretes automáticos em um intervalo de 3 dias. E aí você passou já 2 dias e todo mundo assinou, só falta um assinar. Você vai esperar o lembrete automático no 3º dia? Não, você pode vir aqui e fazer, fulano de tal, assina aí, só falta você, né? Então, isso também ajuda muito as empresas a acelerarem o seu processo na formalização daquela necessidade, daquele documento. E trazendo um pouquinho aqui, olhar eu sei que temos muitos colegas aqui que vem cada vez mais se apaixonando ao N8N, assim como eu há bom tempo já, né, faço uso. Eu trouxe aqui um fluxo, como que seria, por exemplo, no N8N, esse mesmo processo padrão. E por que você está vendo o logo da ClickSign aqui? Poxa, porque a ClickSign já desenvolveu o nosso Node Code com a nossa equipe de Professional Service para que você faça reuso e acelere a sua adoção. Então, quando você vem e vai criar um fluxo, você vai poder instalar o N8, o Node Code, na sua instalação do N8N, tá? E vir aqui e chamar, poxa, biblioteca da ClickSign, e aqui vão ter todos os processos, todos os endpoints necessários para você criar a sua jornada, desde criar pasta, criar envelope, atualizar envelope, editar o signatário, enviar notificação, a nossa coleção de API 3.0 está exposta aqui. Boa! Vi que tem uma pergunta aqui do Jonathan Neto. Como adiciono mais os requisitos de qualificação e autenticação de todos os assinantes em uma só requisição? Perfeito, Jonathan. Nós temos dentro da coleção, tá? Você pode utilizar a operação em massa, tá, Jonathan? Então, a operação em massa, você passa, né, um Atomic Operation aqui, adicionando os requerimentos, né, de autenticação e os requerimentos de qualificação em uma única chamada.
tá? Isso costuma ser muito utilizado, Jonathan. Grato pela pergunta. Temos mais alguma pergunta? Se avestem, não. Olá, Adriano Silva. É possível enviar documentos sem enviar envelope, como era na API anterior? Hoje não é mais possível. E trazendo um contexto para vocês que melhora demais a sua gestão, né? Quando nós falamos da possibilidade de você adicionar a criação de envelope, nós estamos falando, e qual é a diferença aos que não conheciam a versão anterior? Antes nós falávamos só de documento. Documento signatário, documento signatário, documento signatário. Quando a gente traz o conceito do envelope, você passa a ter múltiplos documentos e múltiplos signatários, podendo um documento ser assinado por um ou mais signatários, o segundo documento só por um, o terceiro documento por todos e assim por diante. E trazendo aqui um recurso que era muito solicitado, que era do observador. Então, dentro de todo esse processo, quando a gente começa a trazer o fechamento em envelope, ele melhora não só a gestão da companhia, tá certo? Mas a percepção daquele... Pense o envelope, neste caso, como um processo que eu estou startando, com múltiplos documentos que precisam ser assinados por uma ou mais pessoas. E quando esses documentos eles vão sendo assinados, você vai recebendo as requisições e até a finalização de todo o envelope fechado, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Então, assim, voltando aqui, só para uma visão, né, para ficar bem visível, né, acho que com fluxo assim no N8N ele até ajuda, né? Eu sempre vou ter a criação de um envelope, a criação do envelope, tá? Passando os prazos de validade daquele envelope, né? Se eu quiser definir um assunto padrão da mensagem, uma mensagem padrão para aquele envelope, eu posso fazer isso já aqui no envelope. Depois eu vou criar o documento, tá? Então aqui no envelope você pode adicionar múltiplos documentos, tá bom? Depois eu vou ter o criar signatário, passando todos os dados aqui, por questões de privacidade, eu estou colocando aqui que não possui CPF, tá? O padrão possui CPF, e quando possui o CPF, Túlio, eu não sei o CPF da pessoa. Não tem problema, vai ser requisitado no momento dela assinar. Essa informação do CPF nós fazemos também adicional à conclusão do processo e dos métodos de autenticações que vocês utilizarem, uma consulta em base pública, tá? Para saber se o nome está correto. Então, é muito comum a pessoa, de repente, terminou a jornada de assinatura e eu não coloquei aqui o Bransan, tá certo? Ele vai falar lá, ó, tá tudo certo, mas ó, o nome tá faltando um sobrenome aí, entendeu? Ou, no caso comum também, as mulheres, né, ao se casar, vão adicionar o sobrenome do marido, ou o marido vai adicionar o sobrenome da mulher, entra nesse mesmo cenário, às vezes não foi feita uma atualização cadastral ainda, ele vai dar uma divergência, mas não impede a conclusão da assinatura e pode ser utilizado pelas empresas na implementação do webhook para fazer o enriquecimento e a higienização da sua base. Então, seguindo aqui, vai ser adicionado, né, o signatário. Eu posso ter adição de múltiplos signatários, assim como o do documento, depois adição de cada signatário, aquele vínculo, autenticação, ativei envelope, notifico. Então vamos disparar aqui, vou ir fazendo, ó, estou fazendo as chamadas. Como que ele fica aqui, que é muito legal? Quando a gente faz no N8N, ele traz aqui toda a coleção do que já foi executado. E com isso, facilita para nós a identificação, inclusive de, puxa, eu estou fazendo um fluxo adequado, até como orientação para a equipe de desenvolvimento. Olha, é assim que eu imaginei, estou em uma conta sandbox, compartilha com a equipe de desenvolvimento e vai ser muito mais fácil de vocês identificarem os problemas. E, em falar em problema, eu já vou trazer aqui uma informação maravilhosa quando a gente fala de problemas em uma chamada de API, tá? E aqui eu vou criar um signatário, pronto, ativar a qualificação, então lembra que eu falei, aqui eu estou trazendo os dados de envelope, documento, signatário, como que esse signatário vai assinar? Ele vai assinar, ele vai aprovar, ele vai fazer
vai ser anuente, vai ser o advogado, é o administrador, tipo, é a avalista. Aqui tem uma lista enorme, tá? Que vocês podem utilizar e ela está lá também na nossa documentação. E aí eu vou rodar esse step, automaticamente ele vai pegar essas informações, vai criar o signatário, ó, e vai trazer o output para cá. Então, tem aqui, está criado. E assim por diante, eu consigo ter essa percepção, um a um, até a conclusão do meu processo. José Zimmermann, nos documentos modelo, quando coloco as variáveis, quando gero o documento, ele acaba alterando um pouco a formatação. Tem alguma dica para a criação do modelo para evitar alterar a formatação? Zimmermann, excelente ponto que você trouxe, tá? Eu não tive nenhuma jornada aqui de mudança ainda, mas se você puder compartilhar um pouquinho mais de informações com a nossa equipe, a gente consegue, de repente, te apoiar, tá? Quando um dos pontos muito importantes que talvez você possa observar, Zimmermann, na criação do modelo, nós estamos falando da criação de modelo via um DocX. E algumas companhias costumam utilizar marcações de fixar uma tag, fixar uma imagem, né, em algum lugar do modelo. Isso sim pode haver quebras, né? Porque quando você tem uma linha que ele está esperando um texto, por exemplo, um nome, né? E aí, digamos que o nome é muito extenso. O que ele vai fazer? Ele vai começar a jogar o texto para baixo. E todo modelo ele deve acompanhar esse texto. Ele deve continuar seguindo, sem ter questões fixas. Mas quando você trouxe isso, eu me lembrei que eu já vi isso, tá, acontecer quando você tem a marcação fixa de uma tabela, de uma imagem, tá, de algum elemento, até um elemento de caixa, né, caixa de elemento, que você possa inserir ali uma caixa de texto dentro do Word, tá bom? Bruno Almeida, se tiver um envelope com N contratos e um assinante diferente em cada documento, o assinante de um documento consegue ver os demais documentos do envelope? Não, Bruno. Aquele assinante, ele está na jornada do documento, tá? E não do envelope. A questão do envelope era para gestão da sua própria equipe, tá bom? Sami, tem uma integração com um sistema de gestão de contratos que está criando documentos com a API anterior. Por conta disso, os envelopes não estão sendo criados. Estou em dúvida sobre os documentos ainda estruturados conforme a API anterior. Eles continuarão como documentos? Sim. Ainda estarão agregados à estrutura anterior? Sim. Então vamos lá. Quem estiver utilizando a API anterior, tá, vocês vão continuar conseguindo fazer uso da mesma forma que vocês já fazem. Quando nós falamos, e eu incentivo demais, tá, vocês virem e conversarem com o seu fornecedor de software, tá, para que vocês tragam essa evolução. Então, quando a gente fala da API anterior, nós temos lá direto um criar documento via modelo, por exemplo, tá? E depois eu vou criar o signatário, adicionar o signatário ao documento e solicitar a assinatura. Está tudo certo, seu ambiente está funcionando, mas aí eu falo, puxa, cara, você está querendo utilizar uma documentoscopia na sua jornada. Não vai estar na 1.9. Putz, eu gostei muito dessa questão do observador, então quer dizer que eu posso colocar o meu responsável financeiro, o advogado, para quando ele concluir o processo, ele ser notificado de que teve um documento assinado? Sim, o observador não vai estar na 1.9. Entre várias outras melhorias que já existem e que ainda estão por vir, vão sempre ser implementadas a partir da 3.0. Então, para você ganhar, né, ainda mais escala do seu processo, até mesmo no volume de documentos que você pode transacionar com a QuickSign, hoje o nosso padrão é de 50 documentos a cada 10 segundos. E isso está cada vez sendo mais expandido. Então, para o crescimento da sua operação e para melhor gestão e também maior flexibilidade nos métodos de autenticações, venha para 3.0. Tá?
Então, por exemplo, nós temos algumas estruturas que já estão fazendo testes de novos modelos de documentos, novos modelos de autenticações, que você não possuía lá na 1.9, tá bom? E aqui, estou seguindo aqui o processo, eu vou ativar o envelope e vou notificar. O que vai acontecer aqui neste momento? Eu estou recebendo aqui, no meu e-mail, um documento para assinar. Então, eu vou compartilhar aqui. Então, tem aqui um documento para assinar, visualizei aqui, assina aí, foi a mensagem que eu coloquei aqui na notificação, tá? Então, tá lá, ó, mensagem, assina aí, pronto. E aí, eu clicando aqui, visualizar para assinar, tá lá, eu posso validar aqui o documento. Aqui, como eu coloquei como opções, permitindo a recusa, baixar o documento original, tá? Se eu coloco como permitir recusa, ele vai ter aqui qual o motivo da recusa e assim por diante. Esse recurso está disponível lá na hora que eu vou criar o processo, tá? Eu defino se eu permito que o cara recuse ou não, inclusive podendo pausar toda a jornada caso haja alguma recusa, tá? Eu vou seguir aqui para assinatura e aqui eu vou ali, eu ainda não concluí, e eu deixei aqui um recurso do próprio N8N que eu falo assim, cara, isso é maravilhoso, isso muda muito, né? Porque quando existir um processo de assinatura, tá, a minha integração receberá aqui, essa conta irá disparar para este link, tá certo? Um post com as informações de assinatura. E se tiver um evento de auto-close, eu vou falar lá, pega lá o documento e adiciona esse documento no meu Google Drive, tá certo? Caso não for o auto-close, cara, só me adiciona aqui numa planilha para depois eu vou ver o que aconteceu ali, se houve alguma recusa ou o que foi que ocorreu, tá? Então, concluindo aqui, assinar, avançar, pronto, documento assinado. E aí, se eu for olhar lá, eu vou ter esse processo aqui, ele estava ativo, tá certo? E eu consigo verificar tudo que foi executado nesse processo, tá? E, inclusive, lembra que eu falei das execuções, que eles vai guardando algumas execuções e finalizações. E se eu for lá na minha planilha, né, vão estar lá, ó, document close, tá certo? Ó, teve um deadline, teve document close, tudo que foi ocorrendo nos documentos que eu for assinando, tá? Ele vai disparando e vai alimentando essa planilha, tá bom? Temos mais perguntas? Diego. Olá, Diego. Esses observadores recebem a cada etapa ou no final do ciclo completo? Maravilhoso. Você pode, na configuração do observador, você pode definir se ele vai receber a cada assinatura que for realizada, tá? Ou, se você quiser, você pode definir que ele vai receber só no final do processo, tá? Um ponto importante é que você também pode definir, olha, ele vai acompanhar cada assinatura e no final do processo ele vai receber o documento assinado, tá? Ou, não, ele só vai ser informado e não vai receber documento finalizado, tá? Não se acanhem, pessoal. Podem perguntar e aproveitem, perguntem mesmo. Enquanto não pula uma nova pergunta aqui, estou trazendo essa questão do observador, tá? Ela está lá nas referências de API, tá certo? Quando você entra aqui, ó, observador de assinatura, tá? Então você consegue criar o observador da assinatura e os atributos do observador. Olá, Márcio Dias. Existe a possibilidade de migrar os contratos sem envelope para um modelo com envelope? Eles virão em endpoint de buscar contratos? Márcio, você não terá necessidade de migrar os contratos que você já possui, tá? Não há essa necessidade, eles vão ser contratos assinados e vão continuar tendo sua validade, tá?
A partir do momento que você falar, poxa, gostei, vou levar meu desenvolvimento, minha integração para 3.0, tá? Você pode sim fazer uma movimentação, caso deseje, tá? Daqueles documentos para uma pasta específica, tá? Mas nem isso você precisa, tá? Então, assim, seguindo apenas como evolução mesmo. Você vai ter um novo endpoint da 3.0, tá? E vai começar a fazer uso disso sem se preocupar com os documentos do que você já tinha e assim por diante. Inclusive, o Axis Token que você utiliza já na 1.9 é o mesmo que você vai utilizar na 3.0. Porém, ele não será mais passado no cabeçalho da requisição. Ele será passado dentro do campo dentro do header, né? Então, o que eu estou falando aqui para quem conhece, né, essa estrutura antiga? Antes eu passava aqui o endpoint, né, a API V1, né, e passava o Axis Token e a informação do Axis Token, tá? O que mudou é que agora na 3.0 você vai passar o Axis Token no header, tá, da transação. Então, quando eu vou lá aqui, ele não está mais lá no link, né? Ele vai estar aqui no header, tá bom? Marcos Leal, é possível usar as APIs do QuickSign para assinar documentos de forma transparente em uma aplicação SaaS B2B? Especialmente quando observo as notificações, o ideal neste caso é que elas fossem o mais próximo possível de uma experiência white label. Isso é possível sim, tá? De alguma forma, envolva criar uma conta QuickSign para cada cliente. Tá, então vamos lá. Sim, você pode utilizar a API da QuickSign dentro do seu sistema, dentro do seu SaaS, tá? É por isso que muitas empresas de tecnologia utilizam a QuickSign, tá certo? E muitas vezes o cliente nem sabe por onde que ele está assinando, tá? E até mesmo você pode utilizar os recursos como o Widget Embedded, tá? Que é da jornada daquele cliente dentro do seu site, dentro do seu SaaS, da sua plataforma, B2B, B2C, B2B2C, não importa. Aquele signatário, ele não sai da sua plataforma. Na hora que ele for realizar o processo de assinatura, é exibido o documento da mesma forma como é feita a notificação e ele segue ali dentro e next, até faz o processo de assinatura e segue o jogo, tá? O Widget tem sido muito utilizado, né? E é uma forma muito simples de implementar, né? Vocês também podem observar aqui através da nossa documentação, tá? A utilização dos Widget Embeds estão aqui, tá bom? Então, é um processo simples, né, em que você vai seguir através da integração, de criar envelope, criar o documento, criar o signatário, fazer os vínculos da mesma forma que eu apresentei até então, tá? Porém, você vai ter uma etapa adicional, né? Então, só para dar um zoom aqui no fluxograma, você imagina que aqui está o seu front, vai fazer o cliente tem uma requisição, alguma etapa, você vai seguir aqui nos processos da comunicação ali com a QuickSign, tá certo? E aí, na hora que ele ativar o envelope, você vai fazer a carga desses dados através do envelope ID e do status running. Você vai carregar isso na exibição do widget, tá? E o signatário, ele vai seguir ali o processo de assinatura sem sair do seu site, tá? Vai capturar os eventos de notificação e de autenticação, tá? E aqui você vai receber, na hora que ele conclui isso, nós finalizamos o documento, enviamos para você via webhook, tá? E aqui, via um REST ali para o seu site, né? E que você vai e segue o processo para a sua próxima etapa, para o obrigado, para qual a próxima tela, a próxima janela que você deseja exibir, tá bom? Jair,
Perfeito, Jair. Excelente pergunta. Eu vou pedir para o pessoal enviar para vocês, tá, os links de tudo que eu comentei, tá, aqui nessa live, tá? Inclusive o link do vídeo para instalação do nosso pacote do N8N, tá? Um ponto que eu quero até salientar a todos vocês. Isso, como o Jair colocou, hoje esse pacote é um pacote voltado para a community, tá? Que é a comunidade, onde existe um ambiente do N8N, que é na cloud da própria N8N, tá? Que ainda não está disponível, e logo, em breve, dentro de no máximo, acredito, que a gente já tem falado muito, eles já pegaram nosso pacote, amaram, tivemos alguns pontos de alteração para melhorar ainda mais a jornada de vocês, e em breve, qualquer instalação do N8N já estará com o pacote oficial da ClickSign. Então você não vai precisar nem fazer mais esse processo que o Jair comentou de instalar o pacote. Pessoal, estamos aqui chegando ao término aqui do nosso primeiro webinário. Gostaria desde já agradecer, muitíssimo grato a todos que seguiram comigo aqui nessa primeira apresentação. Espero que tragam feedbacks, respondam os nossos questionários, nossa equipe irá enviar e notificar e-mails para vocês, para que nós possamos melhorar junto de vocês cada vez mais a utilização dos serviços da ClickSign, para que vocês possam co-criar cada vez mais as suas ferramentas, os seus negócios com segurança. Obrigado.